Olá maltinha, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez de Oshinoko, que tem bombado por tudo que é lado, né, com aquele primeiro episódio sensacional. Eu sei que demorei um bocadinho para trazer o vídeo, porque eu quis esperar que tivéssemos o segundo episódio, né, para ter uma melhor noção do que é que a série realmente quer nos trazer, porque o primeiro episódio, né, de 1h20, foi no fundo um prólogo, né, para a história, então a história principal vai começar agora neste segundo, não é? Então, para ter uma noção melhor, eu decidi então demorar um bocadinho mais tempo, não fazer logo o vídeo, não logo no boom inicial, eu sei, mas o que interessa é que está aqui e espero que desfrutem do mesmo. Desde já, muito obrigado pelo vosso feedback, tanto no vídeo de Kimetsu como de Skip and Loafer. Continuem a ver esses vídeos, continuem a ajudar e pode ser que continue a ter com mais regularidade este conteúdo, está bem? Portanto, Oshinoko. Oshinoko foi uma experiência simplesmente formidável. Aviso desde já que este vídeo tem spoilers, portanto, eu recomendo vivamente a quem não viu Oshinoko que vá ver sem saber nada. Nada mesmo, zero, mas este vídeo vai ter spoilers, portanto não vejam se não quiserem levar com spoilers, que é o que eu recomendo caso não tenham visto, está bem? Portanto, este primeiro episódio de Oshinoko foi de 1h20, foi magnífico, e nesta 1h20 tivemos muitas coisas a acontecer, né? Tivemos muitas coisas a acontecer. Eu diria que foi um episódio com momentos tristes, momentos felizes, momentos de hype, momentos mais dark, foi tudo um pouco, tudo uma mistureba que simplesmente funcionou, não é? Portanto, a história começa logo a introduzir-nos um doutor, né? Um médico e uma idol que aparecia numa televisão enquanto que esse doutor estava a vê-la. E depois é-nos dito que o motivo desse médico ser tão fixado a essa idol é no fundo, tem a ver com uma das pacientes desse doutor, né? Naquele hospital, que tinha esse amor pela essa idol, tinha essa obsessão pela Ai, que é a nossa idol, ok? E então, só que ela tinha uma doença bastante grave e após isso acabou por falecer, infelizmente, e no fundo o doutor, o médico, de certa forma conseguisse consolar a si mesmo e de certa forma conseguir manter o sonho vivo da miúda, ou seja, um bocado de 2 em 1, acabou ele por desenvolver essa opção pela própria Ai, ou seja, a nossa idol, e acabou ele por ser um fã e logo a primeira cena aparece-nos ali com os coisinhos, com os sticks à televisão. Portanto, acabou por ser assim uma mistura de sentimentos que levaram e que proporcionaram aquilo, não é? Vemos então essa perspectiva, vemos o facto como é que isso aconteceu, não é? E de repente aparece lá uma moça nesse hospital, que é um hospital lá meio no rural, meio lá no meio do nada, né? Sei lá onde é que é aquilo. E então é-nos apresentado a uma menina de cabelo roxo, assim, que quem é que será que é? Óbvio, né? Que é a nossa protagonista, do prólogo pelo menos, a Aya. E pronto, nós vemos que ela está grávida, vai ter 2 gêmeos. E que tudo mais e agora ele vai ter que no fundo ajudar o parto, porque é um pouco parte da obsessão dele ajudar no parto, fazer com que tudo corra bem e tudo mais, até que de repente acontece um plot twist, não é? Esse médico morre porque é perseguido por um stalker e do nada é-nos apresentado que ele foi reencarnado num dos bebés. Sim, os filhos, os 2 gêmeos, ele foi reencarnado num deles e é o Aqua. Também posterior também nos é dito e revelado que o outro gêmeo, né? A menina, a Ruby, é no fundo a Sarina, a outra miúda que estava doente e que faleceu aos 12 anos. Portanto, aqui, a partir daqui a história, o prólogo começa a ganhar forma, não é? No fundo, começa a ganhar forma, vemos que ambos reencarnaram nos bebés e a partir de agora é basicamente a história a mostrar-nos do ponto de vista da Ai, não é? Como é que ela cria os filhos ao mesmo tempo que consegue manter a ser uma das maiores idols, cada vez a ganhar mais influência, cada vez mais. É-nos mostrado muito um ponto interessante e principal deste primeiro episódio é Ai e o porquê da Ai, porque ela usa as mentiras para conseguir encontrar uma maneira de justificar amor por pessoas e por coisas. No fundo, é-nos dito que ela não sabe o que é realmente amar e que, por tanto, tem que mentir, porque só assim, da certa maneira, da maneira dela ver, a maneira de mentir é a maneira de amar dela. Portanto, acaba por ser um bocado artificial, mas é o que dizem, porque a obra logo no primeiro episódio, incide bastante nos podres da indústria, né, do entretenimento, no caso dos idols, e nos mostra que as pessoas não querem, a maioria pelo menos, não quer a versão verdadeira da idol, querem a versão fabricada
para aquilo mesmo, né? Porque tem que ser perfeitinha, porque não pode ter namorado, porque não pode ter filhos, porque não pode ter que ser, no fundo, é quase como se fosse uma deusa divina, né? Todas as artes têm que ser isso, porque é como é visto, infelizmente, pela cultura japonesa mesmo. E sempre, normalmente, existe, mesmo na vida real, existe muitos escândalos às vezes, porque eles próprios têm que esconder tipo casamentos, têm que esconder relações, porque os faz ficam todos chateados de Jesus. E portanto acaba por ser uma crítica a isso mesmo, né? Boa parte do episódio também é muito a criticar isso. E então passam algum tempo, o Aqua e a Ruby vão crescendo, não é? E chegamos assim a uma parte final deste primeiro episódio onde vemos que após já algum sucesso, já estabeleceu sucesso e já além de ser idol já apareceu em cinema, em teatro, em tipo entrevistas, celebridades. Portanto, ela já virou no fundo uma mini celebridade, porque eles mesmo dizem que as idols, 90% das idols ou 95% simplesmente depois não têm uma progressão na carreira, porque chegam ali tipo aos 25, 30 anos e estagnam porque já não são vistas como o ideal. E depois muitas delas acabam começando meninas a acompanhar, acompanhantes e em trabalhar em bares, em Roppongi, que é o que eles falam, num bairro lá em Tóquio, e portanto. Então ela conseguiu ir mais além, ela conseguiu realmente conseguir arranjar dinheiro, porque não era só para ela tinha que arranjar dinheiro para os filhos, para eles poderem ir para a escola, para a faculdade e tudo mais. E portanto chegamos então à parte final deste primeiro episódio, né, o grande clímax super bem dirigido, onde de repente bate alguém à porta e vemos que está ali alguém com um buquê de flores brancas, que é um pequeno pormenor que eu vou já falar, e de repente está a reviver algumas coisas e tal, e esfaqueada. GG, foste, FF. Não, mas fora brincadeira, essa cena era suposto ser uma cena dramática e uma cena pesada, mas a maneira como a direção levou, com aquelas flores brancas, com aquela música e com o filtro branco, de certa forma foi um bocado angélico. Portanto, não é como se não é como se aquilo quisesse passar o drama, é como se quisesse passar uma certa seriedade da própria Aya. É como se ela tivesse, porque ela finalmente vai conseguir dizer, né, ao posterior, que realmente ama o Aqua e a Ruby. Pela primeira vez que ela deixou as mentiras de lado e realmente foi o que ela quis ser. E isso ficou bastante interessante. E portanto, adorei esta opção de direção onde não queremos dar ênfase no drama, mas queremos dar ênfase na personagem. Portanto, isto é um ênfase na personagem. É quase como se ela estivesse a libertar de lá das chains que ela tinha, né, no fundo, essa cena das mentiras e tudo mais. E eu acho que isso ficou muito lindo, ficou muito bem feito. E depois aquela parte final com ela a falar com o Aqua, já quase sem a sangrar por tudo que é lado, e com aqueles designs incríveis, o nível de detalhe fenomenal. Se vocês repararem no cabelo, cada linha incrível. Para quem não sabe, a designer é a Kana Hirayama, que é também conhecida como Kape, é designer de Kanojo Orishimasu, por exemplo, e Project Selection Project, mas é uma designer que até apareceu há relativamente pouco tempo, mas é super, hiper, mega talentosa. Ela, se vocês tiverem uma noção, ela teve muita importância neste primeiro episódio, porque ela corrigiu desenhos, porque normalmente os animadores fazem um desenho, não é? E depois ela, como é diretora-chefe de animação, é ela que tem que corrigir para ficar tudo bonitinho. Para vocês terem noção, ela corrigiu 400 quadros como diretora de animação e mais de 1000 quadros como diretora-chefe de animação. Isso é mesmo muito, meu. É mesmo muito. E portanto, vocês reparem, todos os designs estão super, hiper, mega bem lindos. E toda esta parte final com a voice acting, a música e esta correção de designs, no fundo, né, aquilo tudo bonito, levou que esta cena fosse simplesmente espetacular. Eu estou a passar aqui um bocadinho, não posso passar muito, senão isto leva copyright, né, mas pá, foi simplesmente sensacional e 10 de 10, sem dúvida alguma, 10 de 10. E depois, mesmo no finalzinho, começa-nos a perceber que o Aqua começa a entender que há ali algo mais, há ali alguma coisa suspeita, porque o pé com um stalker que andava na escola ou faculdade, o que seja, com poucos recursos conseguiria saber onde é que ela estava no hospital primeiro, né, porque foi o mesmo que matou o professor, né, que virou o Aqua, e agora também saberia que ela tinha acabado de mudar. E aí o Aqua começa a ver que há alguma coisa aqui não está certa, e nós, no nosso ponto de vista de viewers, nós vimos antes, uns minutos antes, que a AI tinha realmente revelado a morada, o endereço ao pai dos filhos, né, ao pai do Aqua e da Ruby, e portanto pode estar aqui muito provavelmente essa questão. E então o próprio Aqua jura vingança para matar o pai quando o encontrar, e por isso ele decide entrar na indústria de entretenimento.
E o segundo episódio é no fundo é um pouco isso, é mais, enquanto que o primeiro foi um prólogo, o segundo é mesmo para estabelecer essa questão e é-nos mostrando aos poucos como é que eles já cresceram, né? Tanto a Ruby como a Aqua já cresceram e mostra-nos que a Ruby está a tentar seguir as pegadas da mãe, né? Da Ai, porque no fundo tem a ver muito com o facto dela, quando era a Sarina, né? Antes de ela ter reencarnado, ela teve sempre muitas debilidades, ela não podia se mexer, era muito raro, ela passou basicamente a vida toda dela no hospital, não é? E então, no fundo, para contrariar um bocado isso, ela quer realmente seguir, apesar de saber que foi o Ser Idol que levou à morte da Ai, não é? E portanto, nesse aspecto, a Ruby está a tentar seguir então, a sua carreira como idol. E temos do outro lado o Aqua, com a sua parte mais fria, né? Porque ele, além dele já ser mais velho antes de ter reencarnado, de certa forma, porque ele vivenciou aquilo um bocadinho de maneira diferente da Ruby, porque a Ruby é mais inocente, é mais para cima, enquanto que o Aqua é mais frio mesmo. E então ele está a tentar entrar pela parte do entretenimento, né? Como sendo. Neste caso, ele está a fazer uns trabalhinhos para o diretor, aquele que nos aparece no primeiro episódio, editar vídeos e tudo mais, porque ele só quer ter acesso, no fundo, então a essa parte do entretenimento para poder descobrir quem é que é o pai, quem é que matou, ou melhor, quem é que fez com que o Stalker matasse a mãe dele, né? Do Aqua. E então o segundo episódio é muito isso. Eles depois no final entram numa escolinha, numa escola de artes, em que até eles, os próprios professores até ficam admirados porque é que o Aqua entra lá, porque o Aqua não vai seguir artes, vai para a parte de educação geral, e existem muitas escolas muito melhores para a educação geral, mas no fundo é o Aqua a estar lá também para controlar, não é bem controlar, mas para não permitir que a Ruby aconteça algo a ela, no fundo, né? Ficou um bocadinho protetor demais, até eu diria. E depois lá é apresentado também aparece uma personagem que tinha aparecido na primeira parte, a Kana, né? Que era a atriz pequeninita que tinha aparecido no primeiro episódio, que vai ter muito ênfase daqui para a frente, claramente, né? Dá para ver isso perfeitamente. E portanto o episódio depois termina aí, não é? Termina aí então eles entrarem os dois na escola e no fundo agora vamos ver do ponto de vista do Aqua, né? Porque o protagonista claramente é o Aqua e não a Ruby, e vamos ver do ponto de vista do Aqua enquanto que ele tenta entrar então nessa questão do entretenimento e ver se realmente consegue encontrar o pai ou o que seja, vamos ver o que é que vem daqui para a frente. Mas sem dúvida que foi uma experiência interessante, principalmente o primeiro episódio, acho que conseguiu em 1h20 entregar bastante o necessário, né? A direção foi muito, muito, muito competente, a música, tudo mais, a animação. A animação é provavelmente a parte mais não tão boa, mas que mesmo assim é bastante interessante, principalmente se vocês repararem na opening, a opening foi super bem animada, não é? Vocês podem ver que tem animação muito, muito linda, principalmente aquela parte do coro, da parte do meio, quando tens a Ai a dançar e tudo mais, portanto acho que ficou porreiro. A ending também é muito boa, portanto vão ver, tanto uma como a outra. E no fundo é isso, estes primeiros dois episódios de Oshinoko estabeleceram bem o boom que foi, não é? Se vocês forem ver o My Anime List, inclusive, está em primeiro lugar ainda, portanto foi realmente algo que surpreendeu muita gente, eu inclusive, porque eu não conhecia nada do original, portanto é o que eu digo, por isso é que eu disse que quem não viu vá ver sem spoilers, porque é melhor, a experiência acho que acaba por ser melhor. E pronto, pá, houve mais uma coisinha ou outra que podíamos falar aqui, mas como é 1h20 tínhamos que ser mais sucintos, né? Não podia estar aqui a falar de tudo e mais alguma coisa, portanto acho que o ponto principal foi bem delineado aqui e agora é continuar a ver e ver o que é que se daqui sai para a frente. Se tivermos mais episódios de impacto eu irei comentar novamente aqui no YouTube, está bem? E à mesma maneira que eu fiz o do Kimetsu e o do Skip and Loafer e posso voltar a fazer deles, ao Shinoko é exatamente a mesma coisa. Portanto, queria agradecer a quem viu o vídeo até aqui. Se viram, deixem o vosso belo do like. Já sabem que eu faço streams na Twitch e às quintas-feiras eu comento ao Shinoko. Embora eu tenha aqui em formato de vídeo, às quintas-feiras eu comento ao Shinoko às 9h30. E portanto, quem quiser ir lá e deixar o followzito na Twitch, eu agradeço. E quem quiser ver as lives, é só aparecer lá e está à vontade, pode falar como quiser. Quanto ao vídeo, partilhem, que eu estou a investir bastante mais no YouTube e agradeço imenso que pudessem fazer isso. E o meu nome é Kaiser, fiquem bem. Tchau, tchau.